Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto para aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador?
E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa. O Senhor, o Deus de Israel, diz: Eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje, vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então, reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele. E o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem. E a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram. E Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus, o Senhor: Ainda há mais alguém? E ele está escondido no meio da bagagem. Então eles correram e trouxeram Saul. E ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: Aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram: Como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade, e então os homens de Jabes lhe disseram: Vamos fazer um acordo, e nós o aceitaremos como chefe. Eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês. E assim, humilharei todo o povo de Israel. Dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: O que foi que houve?
Por que todos estão chorando? Eles lhe contaram o que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou. E ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer. E então todos vieram, com um só pensamento, para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou de Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes: diga ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão seu povo. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos. E vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu seus homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia, já haviam massacrado os inimigos. E os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel: onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria o nosso rei? Traga essa gente aqui, que nós os mataremos! Mas Saul respondeu: ninguém será morto neste dia, porque hoje o Senhor Deus deu a vitória ao povo de Israel. E Samuel disse ao povo: vamos todos a Gilgal, e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Então foram todos a Gilgal, e lá, no lugar sagrado, fizeram de Saul o seu rei. Ofereceram sacrifícios de paz, e Saul e todo o povo de Israel festejaram o acontecimento. Salmo 56. Hino de Davi ao regente do coro, com a melodia de A Pomba Calada em Terra Distante. Escrito por Davi quando os filisteus o prenderam na cidade de Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam, e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? O dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em me prejudicar. Eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que estou fazendo
e ficam esperando uma oportunidade para me matar. Oh Deus, castiga-os por causa da sua maldade. Mostra a tua ira e derrota essa gente. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei: Deus está comigo. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer? Simples seres humanos. Oh Deus, eu te darei o que prometi. Eu te darei a minha oferta de louvor, porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, oh Deus, eu ando na tua presença. Eu ando na luz da vida.